Planejamento financeiro para 2020. Olá, como faço sempre no mês de dezembro de cada ano, vamos fazer previsões para o ano de 2020 que já vai entrar no ar aí. Mesmo que não tenhamos condições de ter certezas absolutas, mas se temos uma projeção dos principais indicadores e cenários baseados em boas premissas, você já tem alguma coisa importante. Ter um cenário significa poder fechar os olhos e ter uma visão de futuro. Ou seja, é criado uma tendência, ou seja, possibilidades que podemos ir ajustando com o passar dos meses. Isso é extremamente importante. Tá certo? Se não temos ainda a realidade, então temos o poder de visualizar e criar estratégias de ação. Tá? Para isso, eu vou me basear em pesquisas do relatório Focus, do Banco Central, que foi publicado agora recentemente, dia 6 de dezembro de 2019, com as previsões futuras. Normalmente isso tem todas as semanas pelo banco. Bom, mas em primeiro lugar, então, o que é o Boletim Focus ou o relatório Focus? É um relatório compilado pelo Banco Central do Brasil que divulga as projeções de profissionais que trabalham em bancos, corretoras e demais instituições financeiras. São projeções de mais de 100 participantes. Né? Hoje está mais de 100. Né? Esses profissionais eles preenchem semanalmente então, uma pesquisa do Banco Central, atualizando suas projeções para indicadores como? Tá? Vou relacionar aqui. Primeiro, o crescimento, que é o PIB, a inflação, a taxa de câmbio, dívida pública, balança comercial e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que balizam a economia. Essas instituições calculam essas projeções para suas próprias análises e compartilham através do Boletim Focus. O Boletim Focus, então, reflete a média das previsões de pessoas e instituições especializadas em economia e mercado financeiro. Então isso acaba sendo então, um balizador da economia e é informação valiosa para a sua análise e tomada de decisões no seu mundo financeiro. Resumindo essa longa introdução, o objetivo é fazer você ter uma ideia de onde estará pisando no ano de 2020, considerando cenários, oportunidade de ganhos financeiros. Antes, porém, se inscreve no canal, dê o seu like, aciona o sino para ser avisado dos novos vídeos, comente e curta a página e blog Sampaio Sucesso Financeiro. Ok? Muito bem. Em termos de economia geral, o indicador principal de crescimento de um país é o PIB, Produto Interno Bruto, que é o somatório da renda do país. É equivalente, de uma forma bem simples, ao salário de um empregado. Ele representa, então, a renda dos produtos e serviços do país e diz se o país está crescendo, estagnado ou em rota de recessão. Ok? Então, vamos aos números. Número 1, o PIB, então, indicador. Primeiramente, olhando de forma retrospectiva, o PIB brasileiro previsto para o ano de 2019, esse que a gente está terminando, tá, deverá ficar em 1,1% de crescimento. Era para ter um crescimento de 2,53%, considerando as previsões feitas lá no final de 2018, as quais foram otimistas demais quanto à retomada mais rápida da economia para esse ano. Sendo assim, fica renovada a proposta de crescimento de 2,24% para o ano de 2020. Tá? Então, será o dobro do que está sendo em 2019. Item número 2, a inflação, o IPCA. A inflação, pelo ligeiro aumento de previsão para a atividade econômica, vai se manter baixa em 3,60% no ano de 2020. Em 2019, nós tínhamos uma previsão de chegarmos a 4,11%. E ela vai ficar em 3,52%, conforme esse relatório. A causa disso foi então a atuação do Banco Central durante o ano com medidas econômicas para baixar a taxa de juros, mas que ainda não surtiu efeito na retomada da economia. Número 3, taxa de juros Selic. Com a previsão da inflação baixa, vai se exigir a estabilidade da taxa Selic em 4,5%, tá? Já no final de 2019. Tá? E depois se mantendo em 4,5% também para dezembro de 2020, lá no final. Tá? Bom, a combinação de inflação baixa, juros baixos para 2020 vai criar um terreno então propício para o aquecimento da economia, teoricamente falando. Ou seja, mais crédito para empresas, para atividade econômica, juros mais baixos,
Mais obras, mais consumo, mais renda e mais emprego. Essa é a teoria. Sob o olhar dos investidores externos, isso é bom. E eles trazendo dinheiro para o Brasil, a bolsa sobe mais ainda e aumenta a possibilidade de crescimento. Ok? Entendido? Então, ótimo. Por outro lado, os juros baixos vão exigir sair um pouco dos investimentos da renda fixa e você deve então procurar alternativas em fundos multimercados, fundos imobiliários e ações. Isso já está ocorrendo agora em 2019 e será mais intenso em 2020. Bem, mas preste atenção, eu disse sair um pouco da renda fixa. Tá? A renda fixa no Brasil é uma das melhores do mundo em termos de rentabilidade. Então você deve manter uma boa parte do seu dinheiro em títulos do governo, sim, e títulos privados. Tá? Lembre-se, a renda variável será ótima para uma parte do seu capital, com estratégia de longo prazo e você tendo então conhecimento do que está fazendo. Tá? Com juros baixos, não temos boas notícias para a caderneta de poupança. Se já é ruim, vai ficar pior, pois terá prejuízo se for confirmado esse cenário que a gente está falando aqui de juros baixos. Tá? É prejuízo mesmo, porque a inflação será maior do que os rendimentos da caderneta, né? Caderneta de poupança. Mas claro, para a reserva de curtíssimo prazo, você pode deixar na caderneta de poupança um pequeno valor, como vai deixar no Tesouro Selic, porque o importante é a liquidez. Número 4, taxa de câmbio para o final do ano de 2020. Está prevista em R$ 4,10 para cada $1. Tá? É a mesma taxa de câmbio que deve fechar então o ano de 2019 agora aqui. Tá? O dólar então é um indicador para dar referência ao impacto dos preços de produtos que importamos e exportamos. Ou seja, dólar alto é igual a preços internos mais caros e preços mais caros exerce pressão para aumentar a inflação. Então tem que cuidar disso. Por outro lado, para quem exporta, ajuda ao país a receber mais dinheiro na economia, o que é bom, né? Não precisa dizer mais nada. Resumindo, não teremos então impacto diferente do que temos atualmente. E então, tranquilo, tá? Em termos de câmbio, tranquilo. Após essa amostra sobre o cenário para 2020, diante de 4 importantes indicadores, repetindo, inflação, taxa de juros, a taxa de juros Selic, o PIB e o dólar, a pergunta para o investidor é: onde você vai aplicar o seu dinheiro em 2020? Vai ser na renda fixa ou na renda variável? No Tesouro Direto, em CDB, em LCA, fundos de investimento, fundos de ações? Se o cenário nacional é positivo, é um grande ponto a nosso favor. Mas numa economia global, temos que considerar o resto do mundo. E aí temos algumas ou talvez muitas incertezas. Nesse caso, é necessário ter um mix de investimento, tá? Uma diversificação entre renda fixa e renda variável, sendo uma maior parte na renda fixa. Temos aí a guerra comercial dos Estados Unidos versus a China. É um outro tema que merece ser acompanhado. A falta de entendimento entre as duas potências tem gerado impacto no nosso mundo, no mundo interno também, no mundo inteiro. Né? Também teremos 2020, o ano das eleições dos Estados Unidos, e esse é um fato que por si só já tem um impacto na economia mundial. Certo? Bom, ainda falando do mercado financeiro global e impacto no Brasil, eu acho importante entender como pensam os analistas dos países ricos em relação aos países emergentes como o Brasil. Né? Os analistas internacionais examinam 3 aspectos para que os investidores coloquem seu dinheiro, seu capital, num país que certamente cria oportunidades de riqueza para eles e para o próprio país. Né? Número 1, o crescimento. Número 2, o modelo econômico. E número 3, o modelo político. Então, o Brasil, no modelo econômico, tem boas perspectivas com a estratégia de juros baixos e inflação baixa. Mas, por outro lado, perde ponto no aspecto crescimento do PIB, que é baixo, apenas 1%, tá? E o que representa metade do crescimento dos Estados Unidos, por exemplo. Então, vou preferir botar o dinheiro lá do que botar aqui. Cresce mais e é mais seguro. Se o Brasil demonstrar em 2020 que vai cumprir a meta de chegar a 2%, então ganhará mais credibilidade. Por fim, essa análise do modelo político a longo prazo, mais de 5 anos ou mais de 10 anos. Nesse ponto, todos os países emergentes da América Latina sofrem, pois o investidor internacional ele não vê consolidado ainda governos que possam seguir os modelos econômicos anteriores, como, por exemplo, ocorre na China e outros países emergentes asiáticos, que uma eleição não muda a rota econômica do país.
Certo? Conclusão. Bem, diante do futuro, obviamente, temos incerteza. Mas com as projeções de indicadores, nós podemos então esboçar um mapa mental e assim então termos algumas estratégias e ficar mais tranquilo. Recapitulando, vimos então a perspectiva traçada pelo relatório Focus, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Então vimos lá o PIB, a inflação, taxa de juros, câmbio e então, finalizando, falando de investimentos, este cenário que apresentei aqui está indicado para, vamos lá, nessa conclusão. Número 1, migrar um pouco dos investimentos para a renda variável, já que a Bolsa pode chegar talvez a 125 mil pontos, e aí realizar então ganhos para ajudar a multiplicar seu capital. O número 2, as alternativas para longo prazo nos fundos imobiliários são também recomendadas, já estão sendo positivas nesse ano e continuam em 2020. 3, fazer boas escolhas em alguns fundos multimercados, tem vários fundos ótimos aí. E 4, deixar como medida de segurança, né, um mínimo de 60% do seu patrimônio na renda fixa, como Tesouro Direto, reservas de emergência, para, sei lá, reservas de médio prazo, tá? Todas aquelas reservas de curto e médio prazo. CDBs que paguem acima de 115% do CDI e LCA com um mínimo de rendimento de 95% do CDI, tá? Entre outros produtos equivalentes em termos de taxa de ganho. Por fim ainda, que seja um excelente ano de 2020 para todos. Aliás, um belo número, né? 2020. Bom, no mais, continue me acompanhando semanalmente. Um beijo no coração, sucesso e prosperidade.